Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cecília e vocês desculpem a claridade que tá aqui atrás. Eu tô fazendo esse vídeo da Itália e eu já fiz um ontem, mas eu não sabia que esse vídeo iria ser tanto divulgado, então eu decidi fazer esse especificamente para uma situação que a gente está passando aqui. E eu gostaria de poder dar um aviso para todos vocês. Então, como eu falei, eu vivo aqui na Itália há 30 anos, tá? Na cidade de Turim. E eu gostaria de compartilhar com vocês e dar um aviso para vocês daquilo que está acontecendo aqui com a gente, tá? Nós estamos passando por uma situação muito dramática aqui, por esse contato desse coronavírus, né, que chegou infelizmente até aqui a Itália e que está infelizmente matando muita gente. Eu tenho um dado aqui de cerca de 15 mil pessoas que foram contagiadas por esse vírus e mais de 1.000 pessoas já morreram. A nossa situação aqui na Itália é a seguinte: a gente, desde o dia 9, nós estamos praticamente segregados em casa, não temos mais a liberdade de sair de casa. Para você sair para fazer uma compra, você tem que ter um documento onde a gente tem que andar com esse documento, dizendo que você está saindo para fazer compra ou para ir visitar um familiar de idade. E praticamente é só uma pessoa da família, do núcleo familiar, quer dizer, o pai ou a mãe, que podem sair para fazer as compras, para pagar, para ir no correio, para fazer alguma coisa. Do resto, o nosso comércio está completamente fechado, não tem nada aberto. A única coisa que está aberto são os supermercados e farmácias. E algumas fábricas de produção, no caso para alimentos que precisam ser produzidos para depois serem colocados nos supermercados. Então eu decidi fazer isso, comunicar para vocês. A nossa vida mudou muito aqui. Praticamente não temos mais a liberdade. Não se pode mais sair de casa. Pouquíssimas pessoas estão trabalhando, pouquíssimas, porque tudo fechou, tudo fechou. Outra coisa que ficaram abertos são os escritórios públicos, né? Praticamente a administração pública. E uma coisa importante, essa mensagem vai para quem tem parentes, mãe, pai, tia, avó, que tem acima de 60 anos, porque infelizmente as pessoas de mais idade, elas são aquelas que são mais atingidas por esse vírus. Mas não é dito que não aconteça com pessoas de 40, de 30, de 20, de jovens. Depende muito de quem, do tipo de... se a pessoa tem qualquer tipo de problema de respiração. Então, é muito importante. Como nos organizamos aqui na Itália, quer dizer, o governo organizou aqui na Itália, praticamente, você para ir ao supermercado, você não pode entrar mais dentro do supermercado, você praticamente faz uma fila fora e nós temos que manter a distância de 2 metros de cada pessoa, quer dizer, você tem que sair sempre com a máscara, você tem que ter esse documento que eu falei, que é um documento que foi emitido pelo governo do estado, e aonde a gente tem que dizer o motivo porque a gente está saindo. Se você tem um cachorro, você pode levar o cachorro embaixo para ele fazer as necessidades dele, mas depois você tem que voltar para casa. Você não pode levar uma criança no parque, você não pode caminhar, porque tem blocos de polícia na rua aonde eles param você para controlar se você está... Por que você está na rua? Porque senão é absolutamente dentro de casa. Essa medida o governo tomou até o dia 25 de março, mas seguramente ela vai ser prolongada. Uma coisa que eu queria falar, principalmente porque nós temos um sistema de saúde aqui na Itália que é à vanguardia, como eles dizem aqui. Ele é muito bom, entendeu? Mas infelizmente, depois dessa crise que chegou toda junta, o sistema de saúde aqui ele já está praticamente de joelho. A gente tem recebido muitas ajudas dos países de fora, mas
não tá sendo suficiente. Inclusive, o governo agora ele está abrindo um grande galpão onde eles vão montar uma espécie de hospital, principalmente de CTI, porque o coronavírus ele ataca as vias respiratórias. Então, da pessoa contagiada, ela passa diretamente a uma pneumonia. E a pessoa com pneumonia, ela precisa de respiradores artificiais, o que já está faltando aqui na Itália, como máscaras, como luvas, está faltando tudo, entendeu? Então, eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que conheço a situação do Brasil, conheço a situação da saúde pública do Brasil, e eu sei que se essa situação no Brasil, ela chegar no Brasil, ela vai ser dramática. Dramática porque a gente conhece, sabe que o Brasil ele não está pronto para enfrentar uma situação dessa. Então, o que eu queria falar é o seguinte: se coloquem vocês já, não esperem que o governo diga vamos fechar, porque não é um momento de esperar o governo tomar decisão. Comecem vocês diretamente da própria casa. Primeiro de tudo, quem tem pessoas de idade, familiares, né, pessoas de idade, de não permitirem que essas pessoas saiam de casa. Eu tenho a minha mãe em casa comigo, que ela tem 80 anos, a gente não permite que a minha mãe saia de casa, dar uma voltinha ali fora. Não, acabou. Infelizmente porque a minha mãe é uma parte frágil. Como todas as pessoas de uma certa idade são frágeis, como as crianças também são frágeis. Então, a gente pede, né, que as pessoas dessa idade, elas fiquem em casa, não saiam de casa, deixem que sejam os outros a fazerem. Inclusive, eu queria falar que aqui não existem mais jogos de futebol, suspenderam os campeonatos de Série A, foi tudo suspenso. Os aeroportos praticamente estão todos fechados, não entra e não sai ninguém. As fronteiras estão fechadas. A situação é realmente dramática. É dramática. Então, o governo está pedindo para gente lavar as mãos, usar máscara, não abraçar, não tocar a mão, não beijar, não fazer isso. E eu sei que isso no Brasil seria uma coisa impossível, porque quem precisa pegar um trem, quem precisa pegar um metrô, quem precisa pegar um ônibus, quem precisa fazer uma compra. Mas é importante que quem tenha pessoas de uma certa idade, evitem que essas pessoas sejam em contato com outras pessoas na rua. Inclusive, eu sei que domingo vai ter essa grande manifestação e o presidente Bolsonaro, ele falou para adiar esse encontro. Tá pedindo para adiar esse encontro porque a situação é séria. Esse vírus, ele contagia. Uma pessoa pode contagiar 4 pessoas, 5 pessoas. A gente não sabe, porque são as gotas de saliva. Não é suficiente a máscara. E a máscara no Brasil, ela vai ser introvável, como a gente aqui não consegue encontrar a máscara. Então, coisa importante, ficar em casa. E quem sai para fazer esses tipos de serviços para a pessoa que ficou em casa, ela também, quando entra, ela tem que se lavar, ela não tem que entrar em casa beijando, abraçando, tocando, porque essa é uma forma de contágio. Dizem que esse vírus ele fica numa superfície por 4 horas, 30 minutos, 4 horas. Não se sabe exatamente ao certo. Então, até o tocar, o celular, o próprio celular, quando vocês chegarem em casa, desinfetarem o celular, não deixar que exista meios de contaminação. Quer dizer, eu sei que é uma coisa difícil, eu sei que é uma coisa quase impossível, mas eu acho que todo mundo pode fazer a própria parte. Inclusive na televisão aqui, o governo está colocando todo momento na televisão que as pessoas mantenham a distância, que as pessoas não abracem, não beijem, não. E o governo nos proibiu de sair de casa, exatamente para esse contágio. Coisa que não vai ser possível no Brasil. Não vai ser possível no Brasil. Então, olha, fica aqui a minha dica, o meu conselho. Se vocês quiserem, passem avante esse vídeo, porque ele é muito importante. Eu fiz e vi que esse vídeo ele rodou. Então, eu não falei os detalhes daquilo que está acontecendo aqui. Mas agora eu estou falando e dizendo para quem tem parente, quem tem familiares de idade, para protegerem os nossos familiares, ok? Porque a situação é dramática. Aqui na Itália, ninguém sai de casa, e se as pessoas que estão em casa, que estão bem de saúde, elas se uniram
num cordão de solidariedade para aquelas pessoas de idade que estão em casa, que para evitar que essas pessoas saiam de casa para fazer compra, essas pessoas estão fazendo por elas, entendeu? Então, gente, força, coragem, compartilhem vocês com as igrejas também, com os irmãos das igrejas, porque os pastores também precisam ver isso, não organizar cultos onde as pessoas estão juntas. Tudo aqui está sendo feito online, através da internet. Não existe mais contato, não existe mais show, não existe nenhum tipo de encontro, reuniões entre pessoas. As academias fecharam, tudo fechou. Restaurantes fecharam, bares fecharam. Não existe mais a possibilidade de encontro entre pessoas. Se faz tudo, grupos de oração estão fazendo tudo pela internet. Isso é importante, que isso chegue aos pastores, de não fazerem reuniões. E essa história de fazerem reuniões com menos de 500 pessoas não existe, porque não se dá o espaço necessário que precisa de 1,5 metro, 2 metros entre uma pessoa e outra. Nós aqui nos organizamos dessa maneira, fazemos aulas, porque eu faço aulas com os meus colegas da minha escola e os professores, tudo através de uma didática online. Então, fica aqui, olha, a minha dica, tá? Que Deus abençoe a todos nós, porque estamos todos nós no mesmo barco. Temos que orar e pedir a Deus para Ele tirar essa praga, né, que está tomando conta do nosso planeta e cada um fazer a própria parte, não esperar que seja o governo dizer vamos fechar hoje e a partir de amanhã não fazer, como aconteceu aqui conosco. Porque o que aconteceu aqui conosco é o seguinte, se tivessem feito isso antes, eu acho que a situação não ia estar tão grave do jeito que está agora, tá? Então, mais uma vez, o brasileiro não está pronto para isso, como nós não estávamos prontos para isso. A saúde pública daqui funciona, mas ela está de joelho. Então, eu acredito que isso no Brasil seria uma catástrofe. Então, fica aqui o meu conselho, tá? Deus abençoe a todos nós e que vocês passem esse vídeo. Não quero like, não precisam comentar embaixo do vídeo. Eu só tô fazendo a minha parte. E que cada um de nós possa fazer a própria parte, tá? Deus abençoe a todos nós. Tchau.